Quando falamos de independência financeira, viver de renda, aquele momento ali da preservação de patrimônio e não ter mais que trabalhar para originar os recursos e sim usufruir do patrimônio que você construiu ao longo da vida, a gente fala muito sobre dividendos. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quanto precisaria ter de recursos para ter ali um valor simbólico de R$5.000 em receita mensal, o equivalente a uma receita mensal em ações. Olhando aqui na minha tela, a gente pegou aqui uma matéria da B3, é uma matéria que traz aqui as ações que mais pagaram dividendos no ano de 2025, e aí a gente vê aqui, empresas Direcional, uma empresa do ramo de incorporações, construção civil, uma empresa que tem crescido bastante, um pouco pequena, quando você compara com seguradoras, BB Seguridade, Itaúsa ou até Raiz Energia. Então, a gente pegou aqui as 10 maiores ações, as que mais pagaram dividendos no ano de 2025 e verificamos ali quanto que a gente precisaria ter nessas ações, uma carteira nessas ações para gerar ali uma renda de R$5.000. E aí, com esse raciocínio, a gente pode extrapolar ali para demais valores que não só esses R$5.000. E olhando aqui, a gente enxerga que para essas 10 ações, o dividend yield delas é um valor médio de 9,79, essa aqui é uma taxa anual. Esse dividend yield, basicamente, o que significa? O quanto que eu comprei uma ação, se eu comprei uma ação a R$10 e essa ação me gerou de dividendo R$1 ao longo daquele ano, o dividend yield dessa ação, ele é 10%. Então, basicamente, a ideia para todas as ações é o quanto que ela me gerou de receita, de caixa, em detrimento do valor que você pagou naquela ação. Então, esse aqui é um valor simbólico, se você tivesse comprado a ação no começo do ano e quanto que ela gerou de dividendo, mas cada compra que você faz, ela tem um dividend yield diferenciado, porque você tem ali um preço de referência para aquele caixa que você recebe ao longo do tempo. Nessa carteira hipotética aqui, com 10 ações, as que mais pagaram dividendos, a gente olha aqui um yield médio de 9,79 ao ano. Se a gente faz uma taxa a juro composto mensal, dá 0,78 ao mês, para ter ali uma renda de R$5.000 mensais, você precisaria ter alocado nessas ações o valor de R$640.000. E aqui acho que é o ponto mais importante do nosso vídeo, quando a gente fala do momento de preservação de capital, preservação de patrimônio, lembrando que o investidor ele tem 3 fases fundamentais quando a gente fala de investimento. A primeira fase é a acumulação de capital. A acumulação de capital é quando você tem ali, está fazendo faculdade, sobra um pouquinho de dinheiro, às vezes quase não sobra, mas você se esforça ali para acumular o capital. A segunda fase, é uma fase que você já está um pouco estabelecido e começa ali a pensar em multiplicar aquele patrimônio que você já tem um pouco mais de sobra, faz sobrar um pouco mais. E o terceiro momento, que é o momento ali de preservação de capital, é o momento que você fica ali, mais usufruindo do patrimônio, preservando aquele capital para que ele te gere ali renda, o suficiente para ao longo da sua vida. Nesse momento de preservação de capital, é o momento que você menos risco pode acessar, ou menos risco deve acessar, porque uma volatilidade, pensar em riscos mais sistêmicos, a gente teve a pandemia, a gente teve em 2008 a crise do subprime, a gente teve no ano 2000, 2001 ali a crise das .coms. Se você tem ali uma volatilidade de 50% de queda e você tem um patrimônio muito pautado em renda variável, você vai sofrer bastante. Ter um portfólio com muita renda variável no momento de preservação de capital pode trazer ali uma série de desconfortos. Então, esse vídeo assim foi propositalmente pensando naquele aspecto de preservação de patrimônio. Então, a gente montou essa carteira, é uma carteira de R$640.000 que te geraria uma renda mensal de R$5.000. Mas a custo de quê? Essa carteira aqui, ela seria uma carteira 100% pautada em renda variável. Então, a gente está falando aqui de ações, Fundo imobiliário não é renda fixa, fundo imobiliário também é renda variável. Se você não quer errar como investidor, se a ideia é você ter uma carteira vitoriosa, que te traga tranquilidade, você consiga ali, dormir tranquilo, sabendo que seu patrimônio está sendo bem protegido, o risco que você corre na sua carteira, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem controlado. Não é olhando ali, um yield médio, um dividendo que você olha ali de uma lista de ações que você olha na internet, que vai te trazer essa recorrência de receita e vai deixar você ali aposentado para o resto da sua vida. Muito pelo contrário. Interessante que você tenha no seu portfólio renda fixa e renda variável sim, mas é interessante também que por trás de cada ação que você olha aqui nessa carteira,
você tem ali, né, um entendimento de que do ramo de atuação dessa ação, do momento econômico que aquele setor daquela ação passa, para que você possa ali, né, ter uma carteira mais confortável. A ideia é que você tenha ações no seu portfólio, independente do dividendo que ela te paga no mês a mês, se todas essas ações caírem 50%, qual o impacto disso no meu portfólio? Acho que esse é o primeiro ponto para você calibrar ali o seu risco. O segundo ponto é, uma vez que houve, né, além dessa queda que a gente teve de 50%, o segundo ponto que você tem que pensar é, se houver uma queda nessa ação, eu consigo aportar mais nessa ação? Eu confio o suficientemente, eu tenho uma confiança suficientemente grande para aportar mais nessa ação, dado que ela teve uma queda? Se sim, você continue com essa ação no seu portfólio. Se não, é interessante repensar, né? Primeiro, o risco total do seu portfólio, e segundo, a alocação que você fez em renda variável. Então, aqui na Ativo Investimentos, nosso trabalho tem sido muito ajudar o cliente a fazer essa calibragem, a escolher bons ativos para que ele consiga dormir tranquilo, né? O momento de preservação de patrimônio é o momento que você já não gera mais renda como você gerou a vida inteira. É o momento que você também nem quer também, né, gerar tanta renda, trabalhar tanto. Poxa, não, você quer, né, ter um capital preservado para que você consiga ali, né, usufruir ao máximo desse capital. Então a gente está à disposição, né? Foi um vídeo provocativo no final das contas, né? A ideia não é você montar uma carteira 100% em renda variável, não é dessa forma que você vai ter os dividendos mensais do seu portfólio, dessa forma você tem só muito risco alocado no seu portfólio. E a gente está aqui para ajudá-los nesse momento tão importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.